Carta de Tiago, capítulo 3, versos de número 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês já estão bem atentos, sabem que quando Tiago começa com meus irmãos, é porque nós precisamos estar bastante atentos àquilo que ele vai dizer, porque algo importante será dito aqui. Diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, na Tua presença o Seu povo aqui se encontra. Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus, para que diante da Sua santa e sagrada e preciosa palavra nós possamos não somente compreendê-la, mas nós queremos colocá-la em prática na nossa vida. Que o nosso coração, ó Pai, esteja aberto a ouvir a Sua voz, praticar aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Que nossos ouvidos estejam atentos. Dai-nos força, ó Deus, para que possamos meditar, ó Deus, e estarmos atentos à Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, e me ilumine, ó Deus, apesar de mim, para que o Teu povo saia daqui edificado nesta noite. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Salmo de número 34 e 13 diz assim: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 13, 3: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Efésios 4, 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Mateus 12, 36, 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela, darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. 1 de Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Poderia ficar aqui bastante tempo, apenas citando trechos das Escrituras Sagradas que falam sobre o uso da língua. Esse tema, o tema do falar, do usar as palavras, é um dos temas mais abordados em toda a Escritura Sagrada, seja no Antigo Testamento, seja na literatura sapiencial, como por exemplo os Provérbios, ou no Novo Testamento, como nós aqui demonstramos. Esse é um assunto diversamente explorado e trabalhado pelos escritores bíblicos. Não é por acaso, meus irmãos, que esse é um dos temas que mais aparecem na Escritura Sagrada.
O motivo simplesmente está no fato de que o uso indevido da língua é um dos pecados mais graves que nós lutamos. O uso indevido da língua é um dos pecados mais difíceis de batalharmos, de lutarmos contra. Como que nós podemos então conceber isso, essa luta contra esse pecado gravíssimo? Porque vejamos o que, e eu comprovo isso através de Provérbios, no capítulo 6, versos 16 e 19, é um texto muito conhecido, e você pode ouvir atentamente. Eu provo para você que esse pecado é um pecado gravíssimo. Salomão fala assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Vejamos que desses pecados, a maior parte, o último que Deus abomina é semear contendas entre irmãos, que é a utilização indevida da língua para semear contendas, mas também tem a língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras, a quebra do 9º mandamento. Ou seja, essa questão é muito importante. E é importante também entrarmos aqui nesse ponto, porque para muitos de nós, pecados graves, são aqueles que envolvem questões sexuais, questões morais, mas a questão da língua são tidos por muitos de nós como chamados pecados aceitáveis, toleráveis. Tiago não pensa assim. Isso, inclusive, é tão claro na nossa mente quando nós pensamos quantas pessoas, por exemplo, você já viu sendo exortadas, sendo disciplinadas por adultério, por fornicação, por pecados morais, e quantas pessoas você viu sendo exortadas ou sendo disciplinadas por falso testemunho, por disseminar contendas, por espalhar mentiras. Na nossa cabeça, meus irmãos, há uma hierarquia de pecados, e dentro dessa hierarquia de pecados, o uso indevido da língua está lá embaixo. Se for pecado, está entre os menores de todos. Não é assim que Tiago trata, definitivamente. Não é assim como os escritores da Sagrada Escritura tratam esse pecado, e não é assim como Tiago pensa. Esse é um dos principais temas do meio-irmão de Jesus, o escritor da carta. Eu creio que aqui nós chegamos no ápice da temática da carta. Nós estamos vendo que Tiago trata a sua abordagem da sua escrita de uma forma muito cíclica. Ele trata de um tema, depois ele vai para outro, depois ele volta para um tema. Porém, o uso da língua, o uso indevido, está em todos os capítulos. E aqui ele discorre de uma forma muito profunda, querendo entender como nós, como a igreja do Senhor, pode atingir a tão sonhada maturidade cristã. E o ponto que Tiago traz aqui é que essa maturidade definitivamente não será alcançada a menos que sejamos sábios no uso da língua. Lembremos que Tiago está escrevendo para uma igreja perseguida, que está espalhada pelo mundo por causa da perseguição. Eles estão sofrendo. Tiago está preocupado com as suas ovelhas para que eles não retrocedam na sua caminhada. E como nós vimos ao longo das exposições, o interesse dele é que a igreja se torne madura na fé, a despeito ou através do sofrimento, de todas as questões que eles estavam enfrentando, cultivando essa vida que pratica aquilo que diz crer. Lembra que nós falamos sobre a ideia de sem tratar como favoritismo, com interesse, mas da mesma forma uns aos outros, entendendo não somente os discursos, mas que discursos sem palavras não adiantam de nada, e que afinal somente uma fé viva e verdadeira, que é evidenciada por meio de obras, ou seja, uma fé operosa, e isso demonstrado, Tiago vai colocar aqui, através do uso sábio da língua. E agora no capítulo 3, Tiago vai desenvolver isso. Através desse modo cíclico dele de argumentação, o tema da maturidade visto por meio da sabedoria do uso da língua. Ele já tinha dito no capítulo 1, verso 19, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. No versículo 26 do capítulo 1, ele já tinha dito, se alguém supõe ser religioso,
deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração. A sua religião é vã, ou seja, ele trata o uso devido ou indevido da língua com a religião verdadeira. No capítulo 2, ele vai dizer que palavras vazias ou são meras profissões de fé, e elas não é nada ou não valem de nada se não forem acompanhadas de ações. No capítulo 4, verso 11 e 12, ele vai dizer para os seus leitores não maldizerem uns aos outros, e no 5:12, dizendo que eles deveriam falar a verdade em todo o tempo. Ou seja, estamos no centro, na temática da carta de Tiago. Um tema muito importante e caro. A estrutura desse texto, desses 12 versos, está colocada da seguinte forma. O verso 1, Tiago vai tratar agora dos exemplos, trazendo o exemplo dos mestres diante do julgamento das suas palavras. Ele vai trazer aqui o exemplo dos mestres no uso da sua palavra. No verso número 2, ele vai jogar e levar a ideia da língua como sinal de maturidade. E depois, a partir do verso número 3, ele vai colocar ali frente a frente a ideia do motivo do porquê a língua é um sinal de maturidade. Ele vai colocar porque ela é poderosa para gerar vida e para destruir. 3 a 5a, o poder é para fazer o bem aos outros. 5b a 6 é para poder destruir os outros. E a partir do verso 7, o segundo motivo da língua ser um sinal de maturidade é porque ela é indomável. Depois ele vai colocar como último motivo, o sinal de maturidade é revelado no nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. Começamos então, meus irmãos, a partir do verso número 1 do capítulo 3, quando Tiago começa, como vocês sabem muito bem, dizendo de forma tão pastoral, mas nós já sabemos quando ele começa com meus irmãos, é porque algo importante vai ser dito. E ele começa assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago começa a sua argumentação sobre a sabedoria, o uso da língua, de forma surpreendente. Porque o que tem a ver o ser mestre com usar a língua? Parece que ele está ali, não sei, ele não tinha o que falar, ele inseriu isso aqui no meio e depois começou um outro assunto. E definitivamente isso não é o ponto. Tiago está chamando aqui a atenção da liderança, porque são eles, afinal, que possuem o chamado ao ensino. E, consequentemente, são aqueles que fazem uso da palavra. São eles que o tempo todo fazem uso da palavra ao povo de Deus. Então, eles deveriam ter muito cuidado com aquilo que eles diziam e a forma como eles diziam. Deveriam ter cuidado, porque eles poderiam, então, estar agindo como um falso mestre, que é um dos perigos aqui que Tiago está enfrentando na igreja. Ou então eles poderiam estar falando aquilo que era indevido e da forma que era indevida e estarem se colocando de forma bem complicada no dia do juízo final. Quem eram os mestres, meus irmãos? Mestres eram aqueles que eram semelhantes ao rabi, ao mestre do judaísmo. Ou seja, ele instruía o povo de Deus, aplicava a lei do Senhor, a Escritura Sagrada, ao contexto das pessoas por meio da exposição da Escritura Sagrada. Aquilo parecido com aquilo que os ministros hoje fazem. Eles eram dignos de honra, sim, porém dotados de grandes responsabilidades. O ponto que Tiago traz é que a função de um mestre, de liderança, ela não é apenas uma função de honra, mas, muito mais, uma condição de grandes responsabilidades, e por isso, o cuidado que eles deveriam ter é que estes estariam sujeitos a julgamentos severos. E o ponto de Tiago aqui, meus irmãos, eu quero que você preste bastante atenção nisso, é que nem todos foram chamados para serem mestres. Nem todos foram chamados para serem mestres. E até por isso, pense comigo, que Paulo vai dizer que oficiais não devem ser neófitos. Por quê? Para que não se tornem vaidosos ou soberbos, que não sejam tragados pelo diabo. E a questão é que fazer uso do ensino na igreja e, consequentemente, da palavra é uma tarefa muito perigosa.
muito perigosa. Por quê, meus irmãos? Por que essa questão é uma questão de grande perigo? Porque a utilização da língua é uma arma poderosa para conduzir as pessoas ou à vida eterna ou ao pecado, ao inferno. O cuidado que os mestres deveriam ter, ou aqueles que desejassem ser mestres, deveria ser um cuidado ainda maior. O ponto aqui é que é possível que Tiago estivesse lidando com uma igreja cheia de mestres, ou de pessoas que ocupavam essa posição, ou de pessoas que aspiravam a essa posição, desejosos de serem honrados, de possuírem honra. Porém, muitos estavam ocupando esse papel, mas não possuíam os requisitos para serem mestres. E os que desejavam deveriam ter o cuidado para que não almejassem por motivos equivocados. Porque até as coisas boas, meus irmãos, nas nossas vidas, a gente pode transformar em pecado, por causa da intenção do nosso coração corrupto. E os mestres que lá possuíam estavam levando a igreja a pecar. Ao longo da carta nós vemos que havia um espírito sectário, de divisão na igreja, com discórdias, com maledicência, que Tiago está combatendo, que era preciso para que eles enfrentassem o sofrimento e a perseguição e pudessem prosseguir rumo ao alvo, que é Cristo. Um ponto importante diante desse alerta que Tiago traz é que, esse é um ponto fundamental para nós, Igreja do Senhor, é que de modo algum, meu irmão, Tiago está dizendo que os cristãos, aqueles que não foram chamados para serem mestres, não devem, por exemplo, se esmerar no estudo da Escritura Sagrada, ou que a teologia é ruim, ou que teologia é coisa de pastores, né? Como o senhor falou lá, o diácono que ia levar o medicamento, falou, não, a teologia é coisa do pastor, deixa eu ligar para ele aqui, então saía, entregava o remédio e saía correndo. Não é esse o ponto. Teologia não é apenas para pastores ou para mestres. Não é esse o ponto definitivamente. Seria um absurdo pensar assim, afinal Tiago está dizendo que os crentes precisam se tornar maduros. E como nós nos tornamos maduros, meus irmãos? Se não for por meio do estudo diligente da Escritura Sagrada, da oração, do uso dos meios de graças do Senhor. O alerta aqui não é para aqueles que instruem uns aos outros, que querem desejar viver piedosamente a vida cristã diante da Escritura Sagrada, do entendimento correto da boa teologia, mas é uma instrução para aqueles que exercem um ofício de ensino no meio do povo de Deus. O que Tiago está deixando claro aqui é que o ministério de mestre deve ser exercido com muita sobriedade e cuidado, porque eles estão sujeitos a maior julgamento no dia final. Talvez muitos daqueles que desejassem ou desejavam e almejavam o ensino na igreja, ou que desejam o ensino na igreja, se parar um pouco para pensar nos riscos, talvez não estavam desejando tanto. Eu lembro de Lucas, capítulo 12, verso número 48, quando o Senhor Jesus diz, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós já entendemos que isso aqui não significa uma carta ou uma chancela para você não estudar teologia, mas sim no desejo de ser um mestre na igreja. Será que todos fomos chamados para isso? Será que nós fomos chamados para isso? Esse é o ponto que Tiago está levantando. Conhecimento deve refletir uma vida que busca deixar claro aquilo que vivemos. Pensemos que as nossas palavras podem gerar vida se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Porém, elas podem também levar muitas pessoas ao inferno. Meus irmãos, quantas falsas igrejas existem ao nosso redor? Quantos cegos guiando cegos nós temos? Você acha que será tratado da mesma forma a membresia daqueles que conduzem essas igrejas? Não mesmo. Esses falsos mestres serão tidos com ainda maior rigor, porque as suas palavras, o uso indevido da língua, diante daquilo que deveria gerar vida, está gerando morte. Isso é um perigo, um alerta, e seremos cobrados caso isso ocorra. Olha o verso de número 2, quando ele agora dá sequência à sua argumentação,
falando assim porque todos tropeçamos, todos, né? Ele se coloca aqui no meio dos mestres. Tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou é maduro, capaz de refrear também todo o corpo. É interessante que Tiago não se coloca como acima, ele se coloca como um deles, se coloca como um pecador, ele não se coloca como um melhor, mas como pecador dentre eles. Ele conhece o seu pecado e a sua condição depravada. E por isso, não podemos falar aqui, ou dentre nós, que não pecamos em algo tão sutil quanto é a questão da língua, que é extremamente danoso. Quanto de nós, irmãos, já caímos neste pecado? Tiago se coloca como um dos tais. Eu tenho certeza que ninguém aqui se colocará isento de algum dia ou de algum momento ter praticado esse pecado. O alerta é que essa condição, ou a condição de dominar a sua língua, mostra a nossa maturidade, não somente isso, mas como nós lidamos com os demais pecados que nos advêm. Olha o verso 2b, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou maduro, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago está dizendo que é improvável, se não impossível, que alguém apenas cometa o pecado do uso indevido da língua. Sabe, aquelas pessoas falam assim, Michael, realmente, esse problema aí eu tenho. Eu, às vezes, falo de forma indevida, falo sem pensar, não meço as palavras, firo as pessoas, mas é só nisso. Eu sou uma pessoa ativa na igreja, eu trato as pessoas bem, o resto eu sou 10. Tiago está falando que isso é impossível. Porque a questão que ele está colocando aqui é que se nós temos problemas com a nossa língua, provavelmente teremos problemas em diversas outras áreas da nossa vida, porque afinal, todo o nosso corpo, todo o seu corpo é reflexo da nossa língua. Se ela é controlável, o nosso corpo é controlável. Se ela é incontrolável, o nosso corpo também é incontrolável. E o contrário também é verdadeiro. Se você domina a sua língua, todo o seu corpo será dominado. A premissa é a seguinte: quem domina o mais difícil, domina o mais fácil. Meus irmãos, isso é um ponto fundamental para nós, porque o Tiago está falando aqui é que você e eu não dominaremos os nossos impulsos sexuais, os nossos impulsos imorais, a nossa questão contra a avareza, contra a nossa falta de empatia, contra a nossa falta de modéstia, enquanto nós não dominarmos a nossa língua. Não pense que os piores pecados são esses que nós talvez tenhamos, porque Tiago coloca, a Escritura Sagrada coloca que o mais difícil de nós lutarmos é o uso indevido da língua. Não é a imoralidade o seu pior problema, não é a sua falta de, não é a sua falta de empatia, mas é a sua falta de temperança, de uso devido da palavra. A sua falta de desejo pelas coisas do Senhor será vencida quando vencer os seus desejos por opinião, por sempre ser ouvido, por sempre falar aquilo que é desnecessário. E Tiago vai argumentar isso a partir dos versos seguintes, versos número 3 e 4, mostrando então que essa maturidade é vista através do poder que a língua exerce. Olha o verso número 3 e número 4. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago faz uma comparação, entre aquilo que é grande e aquilo que é pequeno. A língua é um pequeno órgão se comparado aos demais membros do nosso corpo. Porém, os seus danos são severos em relação ao todo o corpo. Como é o exemplo que ele coloca aqui, entre essas partes pequenas e as demais partes grandes. Ele contrasta isso, é o contraste dele. O freio, que é aquela peça de metal colocada na boca do cavalo, que fica presa ali às suas rédeas, ela guia e controla um animal tão bruto quanto um cavalo.
Tem gente que se vira um cavalo, passa longe, porque sabe que ele pode dar coisa, ele pode sair correndo, ele pode... Né? Esses dias eu vi um vídeo de um cavalo que estava passando por um engarrafamento, aí o dono fez alguma coisa que ele saiu correndo, ele deu um coice no vidro, amassou, subiu em cima ou seja, é um bicho muito bruto, né? E aquele bicho tão bruto, tão grande, simplesmente com seus freios, se dá a ele a direção que o seu domador quer dar. Meus irmãos, assim também é o leme, um navio tão grande, tão pesado, no meio das tempestades, né, como é colocado aqui, no meio dos ventos, um pequeno leme dá a direção que o timoneiro quer dar àquele grande navio. Um pequeno instrumento controla toda a direção daquela grande embarcação, em meio às tempestades, em meio ao mar revolto, em meio, às vezes, à escuridão do mar, e o leme da direção. É interessante ele colocar esse exemplo, porque Israel não era conhecido por não ser um povo do mar. Os fenícios eram, Israel não era, os hebreus não eram conhecidos assim. O mar é sempre o símbolo de desconhecido, do medo, e eles com certeza ficavam impressionados quando eles viam no Mediterrâneo aquelas grandes embarcações no meio daquelas tempestades conseguirem ter direção, levando tantas cargas, levando tantas pessoas de um lado pelo outro para a Europa, por travessias grandes, e eles ficavam impressionados como uma embarcação tão grande conseguia ter aquela direção. E a questão aqui é que Tiago está colocando que o bom ensino dos mestres pode guiar, influenciar pessoas a fazer aquilo que é correto, a prosseguirem a viagem em meio ao mar revolto, assim como nós podemos conduzir a nossa vida como bons discípulos de Cristo por meio do uso da língua. No verso número 5, ele continua essa comparação e fala assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A ideia que ele coloca, né, se gaba de grandes coisas, é no sentido de que, sim, ela tem poder, ela é poderosa, um pequeno órgão consegue fazer coisas grandiosas, ou seja, ela pode realmente assumir isso, falar que ela faz grandes coisas. Porém, meus irmãos, ela é capaz disso, mesmo sendo tão pequena. E é interessante que uma citação de um teólogo sobre essa parte aqui, ele fala o seguinte: a língua pode balançar homens, levando-os à violência ou movê-los às mais nobres ações. Pode instruir o ignorante, encorajar o rejeitado, confortar o entristecido, acalmar os que estão à morte. Ou pode esmagar o espírito humano, destruir reputações, espalhar desconfiança e ódio e levar as nações à beira da guerra. Tudo isso, um pequeno órgão tem o poder de fazer. É por isso que ela se gaba disso. Está lembrado? Vocês estão lembrados, é claro, o pastor pregou há pouco tempo sobre isso, e neste texto, né, da canção que era entoada pelas mulheres israelitas, quando Saul e Davi, né, voltaram da batalha. Qual era a canção? Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Uma palavra. 10. Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Quanto problema que nós tivemos na história de Israel por causa dessa palavra, 10 milhares. Porque a partir daqui, Saul começou a ter um espírito de inveja contra Davi, de perseguição, de guerra, de desconfiança. E todo o reinado de Israel foi colocado a derrocada diante do período dos reinos e dos reis. Uma palavra apenas, 10, foi suficiente para gerar esse grande problema. Você vê que Tiago coloca que a língua tem o poder para o mal, a partir da parte B, do verso número 5, né, quando ele fala: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é poderosa, inclusive, para o mal. A comparação que Tiago faz conduz o leitor para olhar os grandes incêndios
vegetais, né? Esse dia eu estava em casa e na frente da minha casa possui uma pequena vegetação, embora um dia nós estávamos sentados ali, do nada começou um barulho de fogo para lá, fogo para cá, e começou a pegar fogo em tudo, né? A gente ligou para o bombeiro chegou rapidamente lá depois de 2 horas, o fogo já estava espalhado por tudo, quase pegou fogo na casa da moça da frente, ou seja, em pouco tempo, parece que não teve nem causa o incêndio, o fogo já lambeu aquela imensidão de mato, não vou falar floresta, né? Mas de vegetação. Quando nós vemos aí, né, as florestas, que nós não sabemos nem quais são os motivos dos incêndios, né? Alguns falam dos governos, alguns falam, agora já descobriram até passarinho que leva fogo, não sei se vocês viram isso, mas a questão é que uma pequena fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Árvores de cedro gigantesca é colocado abaixo, diante de uma pequena fagulha, e Tiago compara essa pequena fagulha ao poder da língua. Meus irmãos, quão grave é o poder de destruição da língua. Tiago fala que esse poder vem do próprio inferno. A palavra inferno aqui é uma palavra que Jesus muito utilizou para demonstrar, tinha um local que eles queimavam lixo, e também eram utilizados para sacrifícios, né, aos deuses pagãos, e aquele local ficava o tempo todo queimando. A ilustração que eles têm, a memória, é justamente esse local. O inferno é um local que a sua chama não apaga. E aí o poder de destruição, de incendiar da língua, vem de quem? Vem do inferno, vem do diabo, o principal cidadão do inferno. Ele faz com que a iniquidade se multiplique no mundo, se espalhe num poder devastador, que quando você menos vê, já tomou todos os seus lados e você não tem mais para onde correr. Não é assim no meio do incêndio? Mentiras, difamações, ódio, discórdias, luxúria, a base de vários pecados. Poucos são os pecados que a língua não está envolvida, meus irmãos. Rapidamente, um mundo de pecado é espalhado através da língua. Governos são colocados abaixo por causa da língua. Pessoas se matam por causa de questões que são colocadas, por exemplo, no mercado financeiro, que são notícias falsas, e toda a sua fortuna se esvai em 1 segundo. Elas perdem toda a sua calmaria e toda a sua solidez e se matam. Foi assim no Wall Street, por causa de palavras, por causa de disseminações de notícias falsas, por causa do uso da língua. E é por isso que o segundo argumento dele, primeiro, é que a língua é poderosa, né? E o segundo é que a língua é naturalmente indomável. Olha o verso número 7 e verso de número 8. Pois toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, alguns homens são capazes de domar. É isso mesmo? Não. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É interessante porque o relato do Gênesis nos coloca o ser humano como uma espécie de mordomo, né? Representante de Deus, gestor de Deus na criação. E uma das funções que Deus dá ao ser humano é que ele deveria exercer domínio, o mandato cultural, né? Ou seja, ele deveria exercer o domínio sobre as demais criaturas. E pensando assim, meus irmãos, o homem impôs esse domínio. Ele domou os grandes animais, leões, tigres, ursos, golfinhos, baleias, elefantes, todos eles estão sujeitos ao domínio do homem. Grandes tigres, enfim, qualquer animal, dos selvagens, dos que nadam, enfim, toda espécie de animal pode ser domado pelo homem. Já viu aí, né? Filmes, os circos da vida. Quantos animais lá possuem que são domados pelo homem? Animais, né, selvagens, leões perigosíssimos se tornam gatinhos, né?
O homem é capaz de domar. Porém, há um pequeno órgão que, embora os homens sejam domadores de grandes feras, o homem ainda não descobriu como domar a sua pequena língua. Ele compara a língua, meus irmãos, a uma serpente sagaz, escorregadia, traiçoeira e altamente perigosa. E se alguém chegar perto, é provável que seja picado por ela e tomado pelo seu veneno. Homem algum pode domar a sua língua. É interessante isso porque Tiago, no verso número 2, ele tinha dito que aqueles que conseguem dominar a sua língua, domina todo o corpo e alcança então a maturidade. Tiago então está em contradição aqui. Como então nenhum dos homens é capaz de domar a sua própria língua? O que ele estava querendo dizer com isso? Agora ele diz que é impossível ao homem? A ideia que ele está colocando, meus irmãos, e se você for sincero com você mesmo, você vai saber que Tiago está falando uma grande verdade aqui. Quantos de nós, embora cristãos verdadeiros, falamos coisas que muitas vezes nós não queríamos falar? Na verdade, falamos coisas que depois nós falamos, eu disse isso mesmo? Não é possível que eu disse isso. Você fica pasmo com você mesmo, você duvida de você mesmo. E se não tiver um vídeo, se não tiver uma prova que você realmente disse aquilo, você é capaz de falar, não, eu não disse isso. Você diz, não é possível que eu tive coragem de dizer isso, e você se entristece porque você fala assim, não é possível que eu tive essa audácia de falar isso ou aquilo para aquela pessoa. Não precisa muito, meu irmão, basta você estar irado, basta você estar muito emocionado, basta você estar nervoso, basta você estar contrito, qualquer estado de ânimo que se alterar na sua vida, você é capaz de falar as maiores perversidades desta vida. A impressão que essa impressão é verdadeira, que nós não temos controle da nossa língua. Mesmo sendo instruídos, agimos como tolos. Sabe o que Tiago está querendo dizer aqui? E o que ele disse lá no verso número 2 é que você e eu não somos capazes de lidarmos com a língua. Mas Deus pode lidar. Somente Ele pode lidar com a nossa língua. Nenhum homem consegue domá-la, mas Deus, e nós, debaixo da graça de Deus, só assim nós conseguimos falar algo de bom, meus irmãos, ser usado para que a nossa palavra produza vida. De outra forma, isto é impossível. Isso é impossível. É por isso que Calvino, chegou à conclusão que tudo de bom, na vida dele era Deus e tudo de ruim era ele mesmo. É porque você e eu somos altamente, totalmente pecadores e não conseguimos domar um órgão tão pequeno como a nossa língua. E a partir do verso número 9 ao verso de número 12, eu convido você a ler comigo, a uma só voz. Tiago vai finalizar a sua argumentação, mostrando agora que a língua revela o nosso coração. Leamos então todos juntos a partir do verso número 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, eles a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago encerra sua argumentação deixando bem claro quem de fato nós somos. Nós somos pecadores miseráveis. Porque no final, o problema da nossa falta de sabedoria no uso da língua está em um coração impuro. Está em um coração que é corrupto. Eu já citei, mas lembre-se do ensinamento de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos, nós somos tão pecadores,
tão pecadores, que hoje, no culto ao Senhor, nos louvores que aqui nós entoamos, nós estávamos bendizendo a Deus com os nossos lábios, cultuando ao Senhor, dando a Ele a honra e a glória que Ele merece. E amanhã, provavelmente, nós podemos estar maldizendo as pessoas, murmurando em nosso trabalho, falando das outras pessoas, participando de conversas que não edificam. Eu e você corremos esse risco. Hoje nós estamos louvando a Deus. Amanhã, quando nós chegarmos em casa, podemos estar tratando os nossos filhos, nossos cônjuges com palavras duras, que depreciam, que colocam para baixo. E aqui, meu amado irmão, é uma coisa importante. Às vezes nós somos uma pessoa aqui e na internet somos outras pessoas, depreciamos uns aos outros, falamos aquilo que é desnecessário, agimos com a língua de forma moderna, a língua moderna que é a internet, de forma que coloca todo o nosso corpo em apuros. Lembremos que nós somos pecadores. Lembremos da pregação da manhã, onde o nosso pastor falou de Pedro, um crente, um apóstolo de Jesus, que mesmo que diante do perigo, da crise, usou os seus lábios para negar o seu Senhor. E mais que isso, ele praguejou, ele jurou em falso, dizendo que definitivamente não era um dos discípulos de Cristo. Não foi só uma vez, foram 3 vezes isso. Meus irmãos, se isso ocorreu com Pedro, quem dirá conosco, meus irmãos? Estamos sujeitos a praguejar, a falar que não somos discípulos de Cristo, talvez por ameaças muito menores que a que Pedro esteve sujeito. Se ocorreu isso com ele, quem dirá conosco? Só a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para nos livrar, meus irmãos, de tamanho pecado. O exemplo que Tiago nos traz à memória é o fato de que louvar a Deus é o grande objetivo da nossa vida. É o objetivo, é o propósito, é louvar a Deus, dignificá-lo para todo sempre, ter alegria nele. O objetivo da nossa vida, o propósito da nossa vida. Porém, com a mesma boca que louvamos ao Senhor, Criador, também amaldiçoamos a coroa da criação, que é o homem. Aquele que é representante de Deus neste mundo. Como podemos ser tão incoerentes? E Tiago simplesmente ele fala assim: não é conveniente que essas coisas sejam assim. Elas não podem permanecer dessa forma. Porque viver assim é uma incoerência. Porque Deus nos criou para que exerçamos, através da língua, o poder que edifica, que restaura, que abençoa, que encoraja, que exorta no momento adequado e da forma adequada. Porque isso aqui eu faço um parêntese, porque às vezes a gente pode falar, não, mas eu estou falando a verdade. E aí eu tenho licença para falar a verdade a hora que eu quiser, no momento que eu quiser e da forma que eu quiser, porque eu estou falando a verdade. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Lembra da pergunta de número 145 do Catecismo Maior, quando é dito assim, quais são os pecados proibidos no 9º mandamento, que é, não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Vou ler para você a resposta. Os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo as obras do justo, o justo segundo as obras dos maus, falsificar firme, suprimir a verdade e silenciar indevidamente uma causa justa, manter-nos tranquilos contra a iniquidade, reclama a repreensão da nossa parte ou denunciar outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo. Podemos pecar falando a verdade, meus irmãos. Podemos estar certos no nosso julgamento de uma pessoa, certo em exortá-la e ainda assim pecarmos. Falando aquilo que deve ser dito no momento errado, da forma errada, em local inapropriado, na presença de pessoas que não deveriam estar presentes.
Não podemos simplesmente falar, estou dizendo a verdade. Porque, como o pastor fala, nós temos que corrigir as pessoas como se nós fôssemos o corrigido. A Bíblia fala sobre isso. E a questão é que, quando nós olhamos o parâmetro, será que nós temos tanta avidez em exortar o pecado das pessoas como nós temos, ou teríamos, ou deveríamos ter, em exortar o nosso próprio pecado? Temos tanta necessidade em falar a verdade para as pessoas em todos os momentos, da mesma forma que nós temos a necessidade de falarmos a verdade para nós mesmos, ou sermos confrontados com a verdade que deveria nos ser dita. Olhamos o exemplo de José, então, um exemplo bíblico, que está lá em Gênesis 37, verso 2, fala assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Aí a gente olha, o relato de José, toda a perseguição que ele sofreu, por meio dos seus irmãos, e pensamos, será que José em algum momento usou a sua língua de forma indevida, atraindo a ira dos seus irmãos? Ele não falava nada de errado, mas ele sempre era aquele que levava as más notícias deles a seu pai. Grande questão, meus irmãos, nem toda a verdade deve ser dita em todo momento. Ela deve ser dita, mas existe um momento para isso. Falar ou fazê-lo de forma inapropriada também é pecado. E é por isso que nos versos 11 e 12, Tiago vai mostrar realmente a fonte de uma língua impura. E a fonte é o nosso coração, porque ele fala: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Acaso pode a figueira produzir azeitonas, a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está colocando aqui, nos mostrando que se nós bebemos verdadeiramente da água, da fonte da vida que Cristo nos dá, de uma forma lógica, deve sair dos nossos lábios vida, porque a nossa fonte, a fonte da nossa vida é Jesus Cristo, o autor desta vida. Logo, se nós bebemos dela, deve jorrar de nós vida eterna, porque as nossas palavras devem ser as palavras do nosso Senhor. Se nós formos vivificados pelo Espírito da vida, não pode jorrar fonte de morte dos nossos lábios, não pode jorrar fonte de pecados dos nossos lábios, porque no final, aquilo que nós falamos evidencia a situação do nosso coração. Nós somos conhecidos, meus irmãos, pelos nossos frutos. Essa é a ideia que Tiago traz. Assim como uma figueira precisa produzir figos, uma oliveira, azeitona, a videira, uvas, aquele que é nascido de Deus precisa produzir o fruto do Espírito Santo de Deus. E a temperança, a palavra moderada, a sobriedade no uso da língua é a principal destas coisas. Meus irmãos, eu termino concluindo que Deus nos chama para a maturidade cristã, para nos tornarmos maduros na fé, diante de um mundo mau, diante do sofrimento, diante das tempestades. Nós precisamos amadurecer. E para isso a santidade, ela é extremamente necessária, mas não a santidade em partes ou em pedaços, mas a santidade integral da nossa vida, inclusive no nosso falar. A gente precisa ter cuidado para que em nosso meio não vivamos de forma descontrolada, sem temperança no nosso proceder, na nossa fala, sem haver maledicência entre os irmãos, sem haver fofocas, críticas impiedosas, sarcasmos. Tudo isso não combina com um povo que foi chamado para ser do Senhor, que o Senhor tem transformado a sua imagem. É impossível, meus irmãos, sair palavras que edificam do nosso lábio
se nós não nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Você já viu? Tiago já mostrou para nós aqui nessa noite que nós não temos condições alguma de controlar a nossa própria língua. Você não é capaz disso. Nem tente. Se entregue, já era, você não consegue fazer isso. Eu não consigo. Eu não consigo. O pastor Paulo não consegue. Ninguém consegue, se não for o Senhor em nossa vida. É impossível sair palavras das nossas bocas que edificam se nós não nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nos enchermos da sua palavra, quanto mais bebermos da fonte da palavra da vida, mais as nossas se amoldarão ao caráter de Cristo e então também falaremos das palavras do Senhor, dos nossos lábios também sairão fonte de vida. Então teremos controle de todo o nosso corpo. É impossível fazermos isso por nós mesmos. Eu encerro, meus irmãos, com a afirmação de Tiago no verso de número 2, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive no uso indevido da língua. Você pode ter se identificado com nesta noite. Porém, e aqui, eu te convido a olhar para aquele que jamais tropeçou em seu falar. Aquele que jamais tropeçou no uso indevido da língua, mas que falou que dele veio fontes, palavras de vida eterna. Dele veio palavra de exortação na hora certa, no momento certo, palavras que encorajou, mas palavras que exortaram, palavras que edificaram em todos os momentos adequados, e em nenhum momento ele pecou. Ele foi temperante em todos os quesitos. Ele, sim, Cristo Jesus, somente Ele é capaz de transformar a nossa vida e a nossa língua. Ele foi vilipendiado, Ele foi injustiçado, Ele sofreu, Ele foi morto, mas ainda assim não abriu a sua boca, foi levado como ovelha muda e morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Ele sofreu, mas como manso, porque ele sabia o propósito para o qual havia sido entregue na mão dos homens. Na verdade, sendo entregue na mão do próprio Deus. Para morrer pelos nossos pecados. Temos um exemplo, mas não somente um exemplo. Temos alguém em quem confiar verdadeiramente. Temos alguém que podemos tomar e assumir a sua postura de uma vez por toda e prosseguir com ousadia, com fidelidade, com a certeza de que é por meio de Cristo que o Senhor nos vê. E Ele levou sobre si os nossos pecados, inclusive os pecados da língua, para que nós hoje, meus irmãos, continuemos a luta e a batalha contra os nossos pecados e sejamos vencedores. Foi isso que o Senhor trouxe na santificação. Em algum momento nós venceremos essa batalha. Nós lutaremos e venceremos esta batalha. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor. O que Tiago fala aqui, meu irmão, se agarre nos méritos de Cristo, se agarre no Senhor, porque Ele levou sobre si os seus pecados, e por isso então nós podemos revestir de santidade em todas as áreas da nossa vida, levando e conduzindo tudo em gratidão e em resposta ao que Ele fez por nós, mas definitivamente não devemos continuar uma vida de pecado achando que está tudo bem, porque não convém que essas coisas fiquem assim. Um sinal de que a obra de Cristo nos alcançou é que nós nos arrependemos e continuamos a nos arrepender dos nossos pecados e mudamos de vida. Se você não tem condição alguma de dominar esse pequeno órgão, ore ao Senhor Deus. Por meio do seu Santo Espírito, muda o nosso coração, muda a nossa mente, muda o nosso entendimento e nos dá as palavras certas para serem usadas. E muitas vezes nos dará
o silêncio em momentos oportunos. Nós nos agarremos, meus irmãos amados, nos méritos do nosso Senhor. Que diante dele confessemos os nossos pecados e busquemos entender aquilo que o Tiago, o meu irmão de Cristo, tem a nos dizer nessa noite. Controlemos a nossa língua, para que então controlemos todo o nosso corpo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é poderosa. Ela fala aos nossos corações. Nesse momento, ó Deus, nós confessamos a Ti o nosso pecado. Quantas foram as vezes que usamos a nossa língua de forma indevida, ó Pai? Ó Deus, retire do nosso meio todo pecado que envolva este pequeno órgão. Toda fofoca, toda maledicência, tudo aquilo, ó Deus, que possa denegrir o Seu santo nome. Nós queremos verdadeiramente viver de forma santa. E nós vimos que é impossível nós sermos santos se não controlarmos a nossa própria língua. Nós não temos capacidade alguma de fazê-lo, mas rogamos ao Senhor, o nosso Deus, para que o Senhor venha até nós e nos torne, ó Pai, a cada dia mais santos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Encha o nosso coração com a Sua palavra e nos dê, ó Deus, a cada dia a certeza de que é o Senhor quem está no nosso meio, é o Senhor, ó Deus, quem transforma a nossa vida para a glória do Teu santo nome. Que possamos, ó Deus, alcançar a temperança, possamos encontrar o fruto do Seu Santo Espírito e a cada dia crescermos em santidade para enfrentarmos as batalhas dessa vida. E no dia que o Senhor nos levar para estar com o Senhor, nós possamos estar então, ó Deus, totalmente aperfeiçoados segundo o Seu santo e precioso caráter. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus, clamando que o Senhor nos perdoe os pecados, no nome de Jesus. Amém.